Então, primeiramente, boa noite. Agradeço a participação aqui de todos os presentes e principalmente a nossa palestrante, a Karina. A Karina Farias, ela é fundadora da GeoEnergies, analista de software de inteligência artificial na Ford Motor. É doutoranda e mestre na área de tecnologia da energia na Universidade de São Paulo e é geofísica pela Universidade Federal do Pará. Karina, é uma honra ter você aqui. Então, eu acredito que os presentes e depois, como essa palestra vai ser divulgada, no YouTube, eu acredito que vai ser de muita importância para todos que forem assistir. Tá bom? Muito obrigada. Nossa, obrigada, Mayara. Obrigada também a todos que estão presentes. Hoje eu me sinto muito em casa, assim, então eu não vou chamar de palestra, não tenho muito técnico. Eu vou chamar de conversa, porque falar com pessoas do FPA, assim, que estudaram comigo, que fizeram parte da minha trajetória é muito importante. É um lugar que eu sempre estou à disposição quando vem convite assim. Às vezes eu mesmo me ofereço, porque acho muito legal fazer parte. Esse movimento aqui que vocês estão fazendo, com esses seminários, o centro acadêmico, esse tipo de movimento é muito importante, principalmente para a gente do Norte, para a gente conseguir consolidar, né, a colaboração, a união, ainda mais nesse momento de greve que vocês estão vivendo. E essas atividades são muito importantes não só para os alunos da graduação, da pós-graduação, recomendo até, quando eu consigo, falar com o pessoal da Federal do Oeste do Pará também, para eles fazerem esses movimentos para se fortalecerem, e sempre que eu puder contribuir de qualquer forma, eu também estou à disposição. É muito importante para mim, é interesse meu também manter as bases que me formaram sólidas. Então, parabéns pela iniciativa e pela promoção desse tipo de evento de conversa. Hoje eu separei o tema O Profissional Geofísico e Mercado de Trabalho. Eu vou falar um pouco de academia, um pouco de empreendedorismo, um pouco da indústria, e porque eu caminho assim, né, por cada um desses lugares. Aqui, só para deixar claro, né, eu criei essa arte da palestra, mas não tem nada a ver com eu ter achado feio a arte de vocês. A arte de vocês está maravilhosa. Eu estou fazendo essa explicação porque lá em agosto, quando a gente começou a empresa, a gente fazia artes, demora muitas horas, assim, demorou umas 6 horas de uma vez para sair uma arte. E aí a gente foi dar uma palestra num lugar, e aí a pessoa de lá fez a arte dela. Eu falei, nossa, eles devem ter achado muito feia a minha arte. Só que aí tem a ver, depois que eu vim entender, né? A gente vai aprendendo essas coisas que tem que estar a ver ali com a paleta de cores, organização do perfil. Então foi mais por isso que eu criei uma outra versão, digamos assim, só para deixar claro. E aí, esse bate-papo, como eu falei para vocês, vai falar de algumas possibilidades de atuação, como a Mayara apresentou. Eu me formei na UFPA, na graduação em Geofísica, em 2020, final de 2020. Eu cursei de 2016 a 2020. Então, tem algumas pessoas que estudaram comigo, tem pessoas que são novas que eu ainda não conheço, que são calouros. Então, por isso que eu faço essa apresentação mais geral. E eu entrei na Ford em 2021. Então, o que acontece? Lá em 2021, quando eu já tinha acabado de me formar e tinha acabado de entrar no mestrado lá na USP e estava no meio de uma pandemia. E aí eu decretei, né, na minha vida, falei, nossa, eu preciso, além da academia, entrar no mercado de trabalho urgente. E foi questão de sobrevivência, né? Para quem não sabe, algumas pessoas também que estudaram comigo talvez não saibam, mas eu morei a minha vida inteira no bairro do Tapanã. E quem mora muito longe da universidade conhece a dificuldade. Então, eu queria muito mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família, e aos poucos eu estou conseguindo fazer isso. Mas naquele momento em que eu formei, eu me senti muito nessa necessidade, e se você não tem essa necessidade, formou e consegue ter essa disponibilidade de estudar mais tranquilamente, sem necessariamente precisar de uma outra fonte de renda, porque você tem suporte de familiares, agradeça muito. Se ajoelhe todos os dias e agradeça, porque quem não tem é difícil. E aí, por isso, eu precisava me inserir no mercado de trabalho. Então, o que eu fiz? O que eu usei como estratégia? Eu
por 3 meses, ali janeiro, fevereiro e março de 2021, eu me dediquei a estudar disciplinas que fossem correlatas ao que eu estudei na geofísica. Então, eu peguei uma área lá da geofísica, alguma área interessante, e eu dei uma olhadinha no mercado de trabalho em torno dela. Essa área foi a área da tecnologia da informação. Né? A gente tem uma base aí na geofísica da UFPA de programação, tem uma disciplina dedicada a isso, e eu percebi que esse mercado estava bastante aquecido. Então, o que eu fiz? E isso, assim, várias pessoas que estudaram comigo perguntam, às vezes mandam mensagem, Karina, o que foi que tu estudou? Qual foi o material? Eu passo sem problema nenhum. De tanto me perguntaram, eu já criei uma pasta no Drive, todo o material que eu estudei. Muitos eu não tenho controle, porque às vezes é artigo, né? E artigo a gente pega, salva e já perde. Mas eu tenho livros, PDF, alguns cursos que eu fiz, e eu me dediquei integralmente a estudar por 3 meses antes de começar as aulas no mestrado na parte de inteligência artificial. Tem várias áreas de tecnologia da informação, inclusive tem áreas que empregam e que você não precisa programar, né? Por exemplo, o pessoal de teste, o pessoal de QA não precisa programar. E eu me dediquei a isso, e aí depois de 3 meses estudando direto, aí surgiu a vaga na Ford, que eu fiz seleção aí por 6 meses e entrei no final de 2021. E estou até hoje, né? Agora mudou meu tipo de contrato, agora eu sou oficialmente CLT. Até então eu trabalhava por contratos, então na existência de um projeto, que até então era de pesquisa e desenvolvimento, eu participava, né? Então, eu trabalhava assim por contratos anuais. Acabava um contrato, entrava em outro projeto, outra solução e tudo mais. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu fiz caminhos um pouco diferentes do que o convencional, e esses caminhos eles me permitiram ver que é possível se abrir um pouquinho assim o horizonte, e isso pode facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, isso pode te ajudar, às vezes, a encontrar um horizonte onde você acha que não tem. Então, a gente, enquanto geofísico, a gente tem muitas possibilidades, muitas mesmo. Eu sempre comento que no primeiro time que eu entrei na Ford, eu estava lá como geofísica, tinha uma moça que era oceanógrafa, engenheiros, diversas áreas, que são pessoas que trilharam uma trajetória muito parecida com a minha, tiveram afinidade com a programação e começaram a desenvolver soluções com programação. Então, eu vou detalhar isso mais lá na frente, mas essa é um pouquinho da minha história. Atualmente estou fazendo o doutorado, e aí eu tive que me mudar para São Paulo. Atualmente eu estou em Belém, né? Vou embora nessa madrugada para São Paulo. Passei alguns dias aqui com a família por causa do Dia das Mães, mas estou morando em São Paulo. Então, eu fiz esses caminhos só para vocês entenderem assim algumas das possibilidades, e aí eu amplio mais lá na frente. Além de tudo isso, eu tenho uma empresa que é a GeoEnergies. Essa empresa, ela inicialmente chamava-se GeoEnergy Edu, que quem segue a gente desde o início, né, pôde acompanhar. Só que a gente passou por algumas mudanças. A empresa, toda empresa precisa fazer um registro de marca. Infelizmente, no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a marca GeoEnergy já estava registrada por uma outra empresa. Como a gente tinha o Educ, eu achei que não teria problema, mas na verdade tem. Então, a gente teve que fazer essa modificação, e atualmente também na empresa eu estou sozinha, né? Eu não tenho mais meu sócio, está trilhando outros caminhos, mas a gente segue com os nossos produtos. Então, por isso, nas redes sociais, a gente fez toda uma estratégia de consolidação de marca, para mostrar esse momento também, não só de mudança, mas uma mudança que também reflete numa expansão. E a empresa está dedicada hoje para cursos e palestras. Esse é o nosso MVP, nosso mínimo produto viável. Foi a estratégia que a gente teve para tirar do papel um sonho, né? Mas digamos assim, o grande objetivo seria a gente começar a entregar soluções com a programação, que é a área em que eu estou me especializando. Então, inicialmente, a gente está com cursos. Mês que vem tem curso, tá, pessoal? A gente deve lançar essa semana. Aqui os nossos contatos, se vocês não seguem, convido todos a seguir. Essa aqui é um pouquinho da nossa história. Nós começamos em agosto do ano passado.
E temos muito pouco tempo. Dentro dessa trajetória de poucos meses, a gente já conseguiu ofertar cursos, como eles são de forma remota. Os nossos alunos vêm de diferentes cidades, principalmente sul e sudeste. E aí a gente sempre busca entender por que no norte e nordeste a gente não está conseguindo chegar. São diversos motivos, a gente entende, mas às vezes também não é o foco daquela região, às vezes os temas que a gente usa. Então, a gente está fazendo umas adequações para conseguir chegar em mais lugares. Como os cursos são ao vivo, a gente já deu cerca de 25 horas de curso, né? Tem cursos de 10 horas, cursos de 5 horas. E já tivemos 74 alunos. Isso para a gente é muito importante. Não sei se vocês sabem a realidade do empreendedor no Brasil, mas muitas vezes alguns produtos são criados e não tem como vender. A pessoa passa um ano sem lucro. E a gente, desde o início, a gente conseguiu ter algum retorno sobre todo o esforço que a gente entregava. Esses aqui são alguns dos nossos parceiros que a gente utilizou para conseguir chegar em diversas regiões do Brasil, tá? Tanto da representante da geologia quanto da geofísica. E aqui eu começo, né, com um questionamento. Como eu falei inicialmente, o termo palestra é muito técnico, talvez se a gente chamar de bate-papo eu consiga uma interação com vocês. Então, aqui eu faço um questionamento, né, de por que você entrou na graduação em Geofísica, e aqui eu pontuei quatro possibilidades que podem ser todas elas e podem ser outras motivações, né, para ter uma carreira, para você ter reconhecimento, para você ter um diploma, para você ter dinheiro. Se vocês quiserem interagir comigo, vocês podem colocar no chat algum número ou ligar o microfone e falar algum outro motivo que eu não tenha listado. Para ter dinheiro, com certeza. Para ter dinheiro. Quem foi que falou que eu não consigo ver? Marcos. Marcos, para ter dinheiro. Exatamente. Mais alguém? Não consigo ver o chat. Se vocês estiverem mandando, eu vou ter que sair da apresentação. De toda forma, como o Marcos falou, muitos de nós, não só na geofísica, né, várias profissões, várias graduações, a gente entra para ter dinheiro. Só que o papel pelo papel não faz nada, né? Na verdade, quando a gente fala que quer ter dinheiro, a gente está querendo ter condições de vida melhores, né? Ter uma estrutura, ter acesso a coisas que a gente de berço às vezes não tem. E essas motivações, elas são todas muito importantes. Às vezes a gente quer mudar a realidade de um familiar. Eu sei que, principalmente na região norte, a gente tem uma realidade do ponto de vista de educação, saneamento, saúde, entre outras coisas, que são bastante alarmantes, né? Então, muitas pessoas entram na graduação para conseguir ter um dinheiro e depois conseguir mudar a sua vida, né? Aqui eu separei uma outra pergunta, né? Como eu posso atingir esse objetivo? Aqui são alguns dos caminhos e aqui serve muito mais para quem está entrando no curso do que para os colegas que já estão na pós, porque às vezes a pessoa quando está entrando ela não conhece muito sobre as possibilidades. E essa possibilidade é para qualquer área, né? Não só a geofísica, como qualquer outra graduação. Então, eu coloquei aqui alguns caminhos, né? Você pode entrar na indústria, você pode continuar na academia, você pode também optar pelo empreendedorismo. E a gente, como geofísicos, nós temos uma grande prerrogativa, assim, que eu acho que às vezes a gente não consegue enxergar, né? A geofísica ela é interdisciplinar, isso vocês já ouviram várias vezes. Ela se divide aqui em global e aplicada. Tem aqui diversas áreas, né? A sismologia, a parte do petróleo, da mineração, entre outras coisas. E ela também possui muitas interfaces. Por nós termos essas bases de matemática, de física, de geologia, de programação, a gente consegue penetrar em diferentes mercados. Eu ouvi um sinal, alguém levantou a mão ou foi mensagem no bate-papo? Deixa eu dar uma olhadinha.
Dinael Cauã. Propósito e sentido, mas, acima de tudo, uma contribuição para a comunidade científica que o nosso país tanto necessita. Alguém pode ler para ouvir, por favor? Não consigo falar. Muito bom, Dinael. E eu vou chegar nessa parte de propósito e sentido. É muito, muito, muito importante esse ponto e eu vou voltar nele já já. E possui muitas interfaces, né? Então, eu coloquei aqui algumas das áreas que a gente conversa e às vezes a gente nem sabe, né? Tem a área da energia, né? Que eu trabalho atualmente no Instituto de Energia e Ambiente. Lá, só para falar resumidamente o que a gente faz, lá a gente trabalha com diversas fontes de energia e a gente também trabalha com frentes de atuação voltadas para cumprimento de objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo. Né? Eu trabalho no laboratório de armazenamento geológico de carbono e todas as vezes que você precisa ou implantar um projeto, seja um edifício, ou fazer algum tipo de intervenção no solo, você precisa conhecer o ambiente que você está lidando. Então, para a gente conhecer o ambiente para um armazenamento geológico de carbono, por exemplo, para evitar, né, a quantidade excessiva de ali, emissões do gás do efeito estufa, evitar ali, o aumento da temperatura do globo, a gente precisa estudar a subsuperfície. Então, todas as vezes que a gente vai estudar a subsuperfície, a gente precisa utilizar a geofísica, conhecimento em geologia, para trazer essas informações. Então, é uma interface interessante que não tem a ver tanto com o mercado do petróleo, com o mercado da mineração, mas que também é muito importante e que falta profissionais. Tem a parte da ciência de dados, né? Atualmente na Ford eu estou como analista de software, mas assim, aqui no Brasil a cultura a gente faz de tudo um pouco, né? Depende da demanda. Então, às vezes é cientista, às vezes é analista, e aí depende da demanda. Mas é uma área de atuação que a gente consegue também se inserir com os conhecimentos que a gente tem. Para vocês terem uma noção, quando eu entrei na Ford, o primeiro projeto que eu entrei era sobre classificação de áudio com inteligência artificial. Por que eu entrei? Porque eu trabalhava com dados acústicos, trabalhava com a sísmica. Então, eles olharam, olha, essa mina tem um diferencial, ela já trabalha com dados aí, com dados que possuem a mesma grandeza, ou a mesma propriedade física, ou o direcionamento aí que a gente precisa, então ela vai conseguir trabalhar com esses dados aqui também. Então, são algumas interfaces que às vezes não passa pela nossa cabeça. Outra coisa interessante, uma das pessoas que trabalhava comigo, ele era engenheiro elétrico, eu acho, não lembro agora. Ele trabalhava com dados sísmicos também, inclusive a dissertação dele era sobre isso. Então, tem muitas outras pessoas trabalhando com dados que originalmente fazem mais sentido que a gente trabalhe, e elas já estão, né, abrindo os horizontes dela para isso. Então, a gente precisa ampliar os nossos também. Tem a área da geotecnia também, que é muito importante, do meio ambiente. E aqui eu coloquei passos fundamentais, mas eu coloquei só um, né? Uma base matemática e física sólida. Parece muito clichê ou muito fácil falar isso, e para você que está iniciando a graduação, para você que já terminou a graduação e está na pós-graduação, sabe que essas são as duas coisas que tornam, às vezes, o curso mais complexo, né? E eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que é uma constante, né? A partir do momento que você entrou na geofísica ou engenharias, ou até na área da tecnologia da informação, você vai ter, qualquer exata, né? Ciências exatas, você vai ter que consolidar essa base que a gente, como brasileiro, né? Como oriundo de escola pública, às vezes a gente não tem tanta facilidade, às vezes nos falta, e consolidar essas bases é muito importante para que a gente consiga desenvolver uma boa trajetória. Então, olha, eu estou no doutorado, né? Eu terminei agora uma disciplina que se chama Fundamentos Físicos de Processos Energéticos. Termodinâmica.
Então, a gente começa a rever, é uma constante que ela vai acompanhar você ao longo de toda a sua carreira. Então, em algum momento, você vai precisar se especializar, investir um pouco mais de tempo naquele conhecimento, começar ali das bases, porque às vezes o que complica, pelo menos eu falo por mim, o que complica você avançar assim, em determinados assuntos é que você não tem uma base, não entende direito o que é log, não entende algumas operações matemáticas básicas, e isso atrapalha o todo. Às vezes o professor está explicando, nossa, o conceito é isso, eu sei que precisa fazer isso, mas eu não consigo desenrolar essa multiplicação bem aqui. Então, correr atrás dessas bases é muito importante. Não vai ser fácil, vai requerer tempo, mas é importante. Coloquei aqui alguns diferenciais. O conhecimento em geologia para um geofísico, ele é primordial, né? Então, se você está estudando um reservatório, se você está estudando determinada região, o conhecimento de geologia precisa ser integrado ao seu conhecimento. De que forma? Conhecimento de geotectônica, né? Como aquela região ali que você está estudando, ela se formou ao longo da história? Quais eventos no contexto da estratigrafia da região aconteceram? Para que você possa prever determinados eventos, para que durante um processamento você vê se faz sentido ou não ter determinada estrutura, ter determinado tipo de deposição. Então, é um conhecimento que o mercado de trabalho ele pede, né? Uma coisa que vocês vão ver, eu não sei se vocês estão procurando, mas recomendo que procurem no LinkedIn, são as vagas de trabalho, né? Quando você procura lá, não procure só por geofísico, procure por vários nomes, procure por geólogo, porque existem vagas de geólogo, assim como tem para geofísico, que não pede só graduação em geofísica. Pede graduação em geofísica, em geologia e áreas afins, por exemplo. Então, uma boa base de geologia lhe permite, ainda dentro das geociências, percorrer por diferentes vagas e áreas de atuação. O inglês é primordial para tudo nessa vida, né? E eu falo isso, eu sou a pessoa que eu não conseguia falar nada em inglês. Eu conseguia ler alguns artigos, né, com esforço ali no Google Tradutor, mas para falar eu não conseguia. Tinha grupos de conversação na geofísica na época, faz muitos anos, e eu não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia de forma alguma. Então, o que eu fiz? No final da graduação, eu me matriculei num curso de 2 anos, não vou falar empresa, porque está sendo gravado, né? Mas esse curso de 2 anos, ele me permitiu que eu me desenvolvesse. E esse foi critério de seleção para eu entrar na Ford. Então, no doutorado também. Então, tem alguns programas de pós-graduação que você precisa ter um certificado, né? Uma certificação em inglês. Para você sair do país, vai fazer um mestrado, um doutorado fora, por exemplo, ou mesmo trabalhar fora, pedido certificações. Então, inglês é uma coisa que tem que ser para ontem. A área da programação também, que é muito importante, você ali se identificar com alguma linguagem de programação. Quando eu comecei a programar, eu comecei com C++, com cursos, assim, fazendo projetos dentro do contexto de um curso. Mas eu gostei mais, achei mais fácil de me aprofundar com o Python. Também trago aqui, né, a necessidade de divulgação de produções científicas. Na verdade, produzir e conseguir divulgar, né? Eu sei que a nível de graduação é mais... Como é que eu posso dizer? A gente não consegue realizar uma produção científica tão profunda com os conhecimentos que a gente tem. Isso o seu orientador sabe, todos os professores sabem. A gente não consegue fazer uma coisa mais robusta, natural. Só que não é por isso que você vai deixar de produzir. Existem formas de pesquisa que o graduando pode fazer, que são muito interessantes, são de impacto, e que eu geralmente uso muito, que são as revisões bibliográficas. O meu trabalho do TCC não foi de revisão bibliográfica, mas também eu trabalhava fazia uns 2, 3 anos com a temática, então eu tive tempo para desenvolver uma coisa um pouco mais aprofundada. Mas revisões bibliográficas são muito importantes. Quando você faz um apanhado, um estado da arte sobre determinado tema, e ali você vai reunir dezenas,
de artigos, e isso ajuda os pesquisadores. Eu uso muito. Imagina, você está lendo ali um artigo e a pessoa ali já leu 50 para você, né? Ela está fazendo um resumão ali de tudo que ela leu, com resultados, com comparações. Então, são coisas que eu acho bem legal. Não para o seu TCC, às vezes para uma iniciação científica, às vezes só um artigo ali que você quer produzir para que seu currículo Lattes fique mais encorpado. E aqui são as plataformas que a gente utiliza enquanto pesquisadores e profissionais para divulgar os nossos trabalhos, né? Tem o currículo Lattes que precisa estar frequentemente atualizado, autocrítica, tá? Estou falando isso, mas eu preciso também atualizar o meu, é difícil, né? Encontrar um tempinho, mas mantenha atualizado, porque é o seu cartão de entrada, principalmente para a academia, tá? O ResearchGate também é uma plataforma importante. Lá você consegue acompanhar quantas pessoas leram o seu artigo e ali você consegue, por meio dessas estatísticas, entender, né, quais trabalhos são mais interessantes, né, escrever sobre determinadas temáticas. O Google Acadêmico, né, que você precisa lá disponibilizar o seu artigo para pesquisa, e o LinkedIn, né? Para quem é calouro e está me assistindo agora, para quem está no início da graduação e não tem ainda o LinkedIn, é muito importante que tenha, tá? O LinkedIn, tanto o LinkedIn quanto o currículo Lattes, você precisa imaginar como o seu Instagram, por exemplo, né? No Instagram você quer colocar a melhor foto, você quer contar a melhor história sobre você, para ser interessante para sua rede, para seus amigos, para seus familiares, para mostrar que você está bem para as pessoas. E o LinkedIn é a mesma coisa, só que você está fazendo isso para o mercado de trabalho. Você precisa mostrar para o mercado de trabalho que você está bem, que você está atualizado, que você investe em conhecimento, que você é engajado. Eu já participei por dezenas de entrevistas de emprego, então eu sei o quanto é importante, quanto essas pessoas visitam o seu perfil e às vezes, como você nem submeteu nenhum currículo para vaga nenhuma, mas as pessoas te procuram, te enviam mensagem. Então, ter o LinkedIn atrativo também é muito importante e é um diferencial. Antes, eu acho que eu ouvi o barulho de uma mensagem, vou só parar para dar uma olhadinha. Raíssa, vocês têm projetos envolvendo energia geotermal? Tem alguns colegas que trabalham lá. Como eu trabalho diretamente no laboratório de armazenamento geológico, as nossas temáticas giram em torno disso e na área do hidrogênio, tá? Mas a parte de energia termal eu já ouvi alguns outros lugares trabalhando. Por exemplo, lá tem o RCGI, que é o Research Center for Gas Innovation, se eu não me engano, é esse o nome. E lá eles trabalham com outras temáticas assim. Tá bom, Raíssa? Voltando aqui. Essa serve também para quem é calouro, né? Mas para quem está ali ao longo da pós-graduação, é uma recomendação de livro. Por que que eu trouxe isso? Lá no meu trabalho a gente faz isso, torna as coisas mais dinâmicas e eu acho que às vezes é interessante. Esse livro eu já li, eu sempre recomendo para todo mundo, porque ele é uma sequência de clichê que você fica irritado. Então ele fala um monte de coisa que é muito óbvia, que você com certeza já pensou, que com certeza alguém já te falou, ele não te traz nada de novo. Mas se você refletir mais profundamente, você começa a entender que algumas coisas você pode mudar na sua vida com os clichês que você não... com as trivialidades que você não emprega na sua vida, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que precisa ter rotina, que a gente precisa comer bem, que a gente precisa se exercitar, mas às vezes a gente não faz. Então, são essas trivialidades que ele traz que a gente deveria começar a pensar em fazer, né? E aqui eu falo sobre as adversidades. A geofísica é um curso que ele é muito complexo, é preciso que todos tenham consciência disso. É um curso complexo, é um curso que é pesado. Então, para isso, né, é natural que existam ali alguns momentos de obstáculos, algumas adversidades. E aqui eu coloquei não percam tempo, porque não só na geofísica, às vezes na vida, a gente passa por alguma situação complicada e ali a gente fica 2, 3 meses em torno daquela situação e a gente não consegue seguir em frente.
né? Sobre não perder tempo, é sobre a gente conseguir se adaptar a todas essas mudanças que acontecem. Esse livro fala sobre isso. Quem mexeu no meu queijo não é sobre queijo. Ele fala sobre as mudanças que acontecem na nossa vida, sobre a gente conseguir antecipar as mudanças. Poxa, é muito natural que se eu trabalho e eu não consigo me dedicar exclusivamente a uma disciplina, naturalmente eu vou reprovar nessa disciplina porque eu não consigo assistir às aulas, né? Então, qual é o meu plano? Eu já sei que eu vou reprovar nessa disciplina, daqui a 4 meses o meu resultado vai ser insuficiente. Então, o que eu posso fazer para mudar? Onde eu posso me destacar? Como eu posso recuperar e contornar essa situação? Então, não perder tempo é sobre isso, sobre não ficar tanto tempo pensando, ai meu Deus, eu desbloqueei, ai meu Deus, eu reprovei. E tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Como eu posso me destacar? E aí tem as iniciações científicas que servem para o seu currículo, tanto para o mestrado quanto para o mercado de trabalho. Estágios voluntários de pesquisa, monitorias, são coisas que vão enriquecer o seu currículo. Um outro livro que eu trouxe, essa não é uma recomendação minha, porque eu ainda não terminei de ler, tem audiobook. Caso vocês não saibam, existem livros em audiobook no Spotify. Esse livro está de graça lá no Spotify, Essencialismo. E ele vem trazendo um monte de conceitos importantes sobre a gente valorizar o nosso tempo, né? Dentro da graduação ali existem várias possibilidades e às vezes a gente se envolve muito em coisas que talvez não sejam tão interessantes a longo prazo. Eu sou testemunha disso, né? Todas as atividades eu quero me envolver e às vezes hoje eu poderia ter escolhido uma, não fazer, ou então fazer depois. Então é muito importante você ter essa noção sobre o seu tempo. Aqui eu coloquei os meus contatos, esse aqui é o meu e-mail, tá? Esse aqui é o telefone da empresa e o site da empresa. E aqui eu vou encerrar a apresentação, mas eu não terminei de apresentar. Eu quero continuar aqui falando com vocês sobre algumas coisas. Já são 6h40, mas, assim, eu acho que o curso de Geofísica ele é um curso que ele é muito bom. Ele dá para você várias oportunidades, ele é capaz, sim, de mudar a realidade que você vive hoje, ele é importante para que você tenha o futuro e alcance as coisas que você deseja, só que, às vezes, os caminhos não são tão triviais quanto a gente espera. Nós sabemos que aqui tem quantas pessoas? Cerca de 20, 25, não sei. 28 pessoas. Nós sabemos que se essas 28 pessoas se formarem hoje no curso de Geofísica, não vai ter 28 vagas esperando ela. Esse não é um privilégio só nosso, privilégio entre aspas, né? Não é uma realidade só nossa, é uma realidade de muitos cursos. Então, esses diferenciais que eu trouxe, esses caminhos que vocês podem percorrer, é para ampliar o horizonte de vocês. Então, quando você estiver lá, o que é a atitude que eu tomei em 2018 para eu conseguir entrar no mestrado, por exemplo? Eu busquei o edital do ano anterior, de 2017, vi o que era necessário, e a partir de 2018 até 2020, eu coloquei o edital embaixo do meu braço, e cada item daquele edital eu ia dando check. Precisa de monitoria? Pois eu vou fazer. Precisa disso aqui? Então eu vou fazer. A mesma coisa serve para o mercado de trabalho. Então, se você hoje está na academia, mas, poxa, Karina, eu queria ter essa experiência da indústria, eu queria conseguir um emprego em geofísica, como geofísico de reservatório, como, não sei, geofísico de interpretação, geofísico de processamento. O que eu preciso fazer? Entra no LinkedIn hoje, escreve lá a vaga que você quer. Geofísico de exploração, geofísico de processamento. E aí você vai ver o que o mercado de trabalho está pedindo. Mesmo que você só vá, não, eu vou terminar o mestrado só no ano que vem. Tudo bem, você pesquisa hoje, você vai começar a entender a direção que o mercado de trabalho está indo para que você também vá nessa direção. Então, pegar ali quais são os softwares mais utilizados. Olha, estão usando muito aqui o Petrel. Petrel é o mais utilizado, né? Então, como eu faço para ter acesso? É comercial, não dá para eu pagar essa licença. Então, eu vou tentar conversar com o meu professor para a gente conseguir uma licença para cá, para a universidade, para a gente conseguir acessar gratuitamente. E aí você vai começar
a ter acesso a ferramentas que são importantes para o mercado de trabalho, que vai empregar você em qualquer empresa. Mas, Karina, por que você, por exemplo, por que você está trabalhando com a parte da programação? Não está, por exemplo, direcionando seu currículo para a parte de geofísica de interpretação, que é o que eu trabalho no doutorado, por exemplo. Para mim, hoje, eu não me sinto tão confortável de trilhar um caminho na indústria como geofísica, porque para mim não faz tanto sentido. Eu sinto que eu vou acabar fechando algumas portas, mas isso é porque eu já entrei, né? Já entrei na parte da programação, então para mim é um pouco mais complicado. Mas para quem quer trilhar, eu tenho alguns amigos, né, que formaram agora e estão entrando, pessoal do Rio de Janeiro, ali, pessoal da Universidade Federal Fluminense, né? É importante a gente ter esse network, conversar com os colegas lá para ver o que eles fazem de diferente, o que torna eles mais interessantes, né? Não só do ponto de vista geográfico, não só porque eles estão na mesma cidade do que a base de uma CGG, de uma Total, mas quais são as skills que eles aprendem ali ao longo da graduação que tornam o currículo deles legal, né? E aí a mesma coisa trazer. Eu estou vendo que a UFPA está fazendo um movimento no sentido da inteligência artificial. Eu acho isso ótimo, eu acho que isso, se a gente conseguir consolidar isso enquanto laboratório, né, de pesquisa dentro da UFPA, isso vai dar um destaque importante, conversar com outros laboratórios que também já têm uma força, como, por exemplo, o pessoal acho que é Gaia o nome, lá da UFBA, lá eles trabalham com IA também, o que vocês fazem, o que torna vocês diferentes, qual o produto que geralmente vocês entregam, a gente precisa, sabe, fazer esse network. Eu acho que uma dificuldade que eu sentia na graduação é por a gente estar geograficamente distante das outras universidades, a gente acabava não tendo muita noção, assim, do que as pessoas estavam fazendo. Saibam o que as pessoas estão fazendo, chamem elas no LinkedIn, vê quem é que está publicando muito artigo na área de inteligência artificial e geofísica, segue no LinkedIn, acompanha o trabalho dessa pessoa, convida para conversar, sabe? São coisas assim que eu acho que chega a determinado momento que não dá mais para ter vergonha. Deixa eu ver as mensagens que chegaram. De Nael Cauã. Essencialismo é vital no campo da produtividade. Outro livro ótimo nessa mesma categoria é A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Vou dar uma pesquisada, né? Obrigada pela recomendação. Raíssa falou. Quais são os seus conselhos para quem fez graduação em geofísica, mas que gostaria de se especializar em produção de software para geofísica? Então, a GeoEnergies, né, a gente está trilhando esse caminho. A produção de software é um projeto, né, que ela demora algum tempo, né, para que você consiga uma coisa interessante para o mercado, que seja comercial o suficiente, que tenha um preço bom. Para a produção de software, você precisa saber algumas linguagens de programação ou ter uma equipe. Assim, depende muito do nível. Por exemplo, eu quero construir um software que faça conversão de dados de poço. Eu sei que a Schlumberger já tem essa ferramenta, já existem algumas ferramentas na internet, mas digamos que você quer um software só para isso. Vai ser um software mais leve, né? Ele só vai fazer a conversão de extensões, mantendo ali a estrutura das informações. Agora não, eu quero criar um software igual o Petrel, né? O Petrel é um software mais complexo, ele tem diversas camadas, diversos plugins. Então, vai ser um projeto que você vai levar aí um tempo do mestrado de um doutorado para fazer. Mas como a gente, né, que é geofísico, a gente já conhece, digamos assim, as dores do usuário, que é o que a gente chama na indústria, as dores do usuário é o que a gente pode resolver para esse usuário, né? Então, a gente usa e a gente também pode construir. Então, é um mercado muito interessante. É muito, muito boa essa pergunta da Raíssa. Eu dei uma palestra na Universidade de Brasília e tinha um rapaz que ele me perguntou assim, Karina, eu estou fazendo um protótipo com um professor de um equipamento, eu acho que era de GPR, se eu não me engano, mas ele estava fazendo uma calibração diferente, que dava uma maior precisão e tudo mais. Aí ele falou, que dicas você me dá? Eu falei, gente, constrói um protótipo,
e encontre uma pessoa que invista em você, porque às vezes falta dinheiro. Digamos, a Raíssa quer construir um software, mas, poxa, ela ia ter de custo cerca de 100 mil reais. A Raíssa não tem 100 mil reais. Mas se ela consegue fazer uma versão, um protótipo, uma versão que ela consiga mostrar o produto, sem esse produto estar pronto, sem o nível e aprofundamento de programação que esse software precisaria, e ela consegue um investidor que, para a região sul e sudeste, tem bastante gente ali à procura de uma solução para investir, é muito importante. A questão, e isso vem, né, aqui do que a gente está falando sobre empreendedorismo. Por a gente conhecer as dores do usuário, conhecer ali muitas coisas que poderiam melhorar. Poxa, às vezes eu usei aqui o Open Detect, isso aqui podia ser melhor. Olha, isso aqui, se eu conseguisse fazer um software, dá para resolver isso aqui, porque eu sou usuário, e às vezes quem desenvolveu não é usuário. Né? Às vezes a pessoa que desenvolveu, ela só desenvolveu a solução ali para uma pessoa que era geofísica. Então, é uma área assim que eu acho muito, muito legal. É legal você ter um produto. Eu acho que a partir do momento que mais pessoas, e a gente, enquanto geofísico, que conhece todas as nuances da área, que tem esse interesse na programação, a gente entender que dá para a gente construir esses tipos de produtos, eu acho bem legal. Então, base de programação boa, né? Ali você escolhe uma linguagem, depende muito, assim como eu falei, da complexidade. Às vezes vai ser melhor você fazer um software em C ou em Java, às vezes vai ser melhor ser em Python, então depende muito do objetivo e da complexidade. Então, boa base na linguagem de programação mais adequada para o desenvolvimento do seu software, e às vezes ter ali mais uma pessoa ou alguém da área que te oriente, assim, para deixar as coisas mais redondinhas, né? O desenvolvimento de produto, ele não passa só pela fase técnica, né? Só da gente ter ali, não, eu sei que precisa resolver isso, mas às vezes conversar, conhecer esse mercado, ir nas empresas e ver se esse produto interessa. Já pensou, você passa 2 anos fazendo um produto, chega na hora e ninguém quer comprar. Então, conhecer, quanto que eu posso vender esse produto? Quanto de lucro eu vou ter? Para você ver o tempo que que é interessante você gastar ou não nesse projeto. Então, são várias nuances, né? O empreendedorismo, ele tem disso. E eu busquei empreender, eu tinha essa necessidade, eu já vendi muita coisa nessa vida, gente. Eu já tive lojinha de lingerie, de produto para mulher, de mochila, carteira, etc. Mas eu tinha vontade de empreender na minha área. Então, por isso eu comecei a GeoEnergy, por isso que ela existe hoje, porque tanto não foi só para suprir os gargalos, né, que às vezes a gente enxerga que torna o mercado de trabalho mais distante do aluno, mas também porque eu quero também poder desenvolver um produto, e aí às vezes a gente precisa do apoio, tanto o apoio financeiro, né, de alguém que compre a sua ideia, que financie a sua ideia, quanto uma equipe ou mais pessoas interessadas no mesmo tema. Mais alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade, podem perguntar à vontade. Marcos, pode falar, Marcos. Tá me ouvindo, Karine? Tô ouvindo. Agora não tô mais, agora o microfone desligou. Karine, eu queria saber, você que já passou por várias entrevistas de emprego, quais foram as perguntas, desafio para você, que você ficou pensando depois assim, eu não me preparei para essa pergunta, que você hoje poderia ter respondido de outra forma, ou ter estudado de uma outra forma para entrevista de emprego? Certo. Então, eu já participei de muitas entrevistas, tanto em inglês quanto em português. Geralmente, as perguntas são muito parecidas. O processo de triagem numa entrevista de emprego, e eu indico que vocês façam, ainda que vocês achem que não vão conseguir a vaga, porque eu sou para frente nesse sentido, porque às vezes eu me inscrevo mesmo não querendo, mesmo não querendo a vaga. Eu me inscrevo justamente para entender como é esse processo, às vezes para passar por aquilo, entender o que o mercado de trabalho te pergunta mesmo, e aí vou trazer esse spoiler para vocês. Geralmente perguntam, você passa por uma fase de triagem com o RH.
O corpo do RH, ele geralmente não é técnico, ele não é composto por geofísicos. Às vezes é uma pessoa que é voltada ali para o recrutamento. Então, o que ela vai fazer com você? Se a vaga diz, você precisa ter o software tal, software tal, software tal, e características X, Y e Z. O RH, tudo que ele vai ter é essa lista e ele vai te perguntar se você tem. Se você tem, ele vai dar o check e vai fazer as anotações. Além disso, ele vai fazer outras perguntas que não são tão técnicas, como, por exemplo, qual a sua pretensão salarial? Essa é uma pergunta que é forte, né? Você não está esperando ali receber, e já aconteceu comigo. Aí eu fiquei pensando, nossa, qual é mesmo? Não foi uma pergunta que nem eu tinha me feito. Então, é importante pesquisar antes para aquela vaga, principalmente qual é o nível da vaga. Essa vaga é sênior? Dá uma pesquisada, dá um Google. Quanto estão pagando geralmente para sênior? Estão pagando entre 10 e 15 mil. Então, você não vai pedir nem 10 e nem 15 mil, você vai pedir uns 12. Então, é mais ou menos assim que funciona. A pretensão salarial, você já tem que saber antes, porque eles perguntam. Isso tudo também, às vezes, serve como critério de seleção. E a gente, não adianta se jogar muito para baixo, nem jogar muito para cima, porque, às vezes, eles já têm ali mais ou menos o quanto eles querem pagar você, né? O quanto está disponível. Outra informação que eles sempre perguntam é como você se vê nos próximos anos, né? Me fizeram essa pergunta várias vezes já. Como você se enxerga nos próximos anos, daqui a 2 anos? E a resposta mais óbvia é que você se vê ali como... se você hoje é júnior, por exemplo. Me vejo como pleno, aí na sua empresa, trabalhando com isso e tudo mais. Porque eles querem entender se você tem planos que divergem um pouco ali do que eles estão esperando para você. Porque tem empresa que tem plano de carreira, por exemplo. E o que é o plano de carreira? Você entrou como júnior e ele quer que você fique 17 anos nessa empresa aí e vire tech lead e seja muito bem pago, fique lá por anos e anos. Então, se você tem pretensão de fazer um doutorado e ficar na academia, você fala para o empregador, não, eu tenho vontade de ser professor. Aí ele vai perguntar o que você está fazendo aí, então, né? Então, eles não querem uma pessoa que eles vão contratar hoje e amanhã eles vão perder. Então, são informações que eles pedem também, para entender um pouco do que você espera para o futuro. E é importante que você esteja alinhado. Eu não estou falando para mentir, eu estou falando para que você realmente esteja alinhado. Alinhe assim o que você quer mesmo para a sua vida e conseguir entender isso. Outra pergunta que eles sempre fazem. Deixa eu pensar. Te pergunta um pouco sobre sua vida pessoal, às vezes sobre a geografia, e aí falando agora sobre geografia, essa questão do trabalho remoto é muito, muito interessante, assim. Você trabalha com programação e eu vejo até trabalhos para geofísicos remotos, trabalho remoto. Eu conheço uma pessoa que é geofísica, o empregador dele é dos Estados Unidos, ele ganha em dólar trabalhando no Brasil, no computadorzinho dele. Então, quando você fica mais especialista em software, em programação, numa parte que envolva mais você e o computador, também te dá essa liberdade, né? Essa liberdade geográfica. Sobre outras perguntas que já me fizeram. Pretensão salarial. A questão do inglês também, geralmente fazem muitas perguntas em inglês acerca do tema. Às vezes, por exemplo, eu já participei de uma vaga que era para especialista em machine learning. E aí me fizeram várias perguntas básicas, assim, por exemplo, o que é machine learning? Qual a diferença de KNN e... não sei, não me lembro agora. Qual a diferença entre isso e aquilo? Então, às vezes eles fazem... você passa pela fase do RH, se tiver tudo ok, aí eles te enviam para o técnico, e aí você vai falar com as pessoas ali que têm conhecimento sobre os softwares e as coisas que pediram na vaga. Foram elas que escreveram a vaga. Então, essas pessoas vão te fazer perguntas mais técnicas. E aí, geralmente, esse corpo técnico te passa um desafio. Então, eu já passei por isso várias vezes. Aí, passa pelo RH, vai para o corpo técnico, aí eles fazem várias perguntas. Às vezes, geralmente, o corpo técnico não pega tão pesado. Assim, eles fazem perguntas mais simples e perguntam muito assim sobre você. Quais os projetos você já fez? E você tem que saber se vender muito bem. Sabe, às vezes eu conheço muita gente assim, que estudou comigo, que é muito boa, que é muito inteligente, mas não sabe se vender. Eu acho que eu sei me vender bem, pelo menos eu treino bastante. Mas é importante você saber
ter plena consciência e consolidado nessa cabeça o que você faz. Eu sou geofísico, eu tenho mestrado, sou formado pela Universidade Federal do Pará e faço isso, isso e isso, e trabalho no meu mestrado com isso, isso e isso. Então, é importante a gente saber quem a gente é. Eu, no automático, eu já sei me apresentar para qualquer pessoa. Eu chego, já sei, dou meu nome completo, que eu tenho uma empresa, isso e aquilo. E isso é importante para que eles tenham segurança em você, que eles vejam que você tem maturidade para até entregar as soluções que eles pedem. E é isso que o mercado de trabalho quer, eles querem soluções. As empresas contratam a gente para a gente resolver problemas para elas, né? Uma subsuperfície que eles não conseguem enxergar direito, encontrar alguma coisa ali na subsuperfície, resolver um bug ali do sistema. Então, eles estão em busca de soluções. E, às vezes, quando a gente está na academia, a gente se distancia um pouquinho porque a gente não foca tanto em ter a solução. Às vezes, a gente foca muito no desenvolvimento de um método, e a gente não lembra da parte de entregar um produto, que é geralmente o que o mercado de trabalho quer. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu sim, muito bem. Ótimo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? Gente, mas alguém quer fazer alguma pergunta para a Karina? Acho que não. Então, Karina, muito obrigada por participar, por voltar, né, por lembrar da gente aqui. É muito importante a gente entender também que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Acredito que isso foi muito bem para ti. Sair da nossa zona de conforto e trilhar caminhos, né? Desafios, com certeza deve ter passado por muitas coisas que só Deus sabe. Né? Mas que tá aí agora, tá lutando. Então é isso, a gente precisa sair da nossa zona de conforto muitas vezes para trilhar caminhos altos. E parabéns, tá bom? Pela tua história de vida, parabéns por estar caminhando assim. Eu fico muito feliz, porque uma pessoa que saiu daqui da UFPA, né? E que está aí pelo mundo e com certeza levando o nome da nossa instituição para fora. Né? Então, muito obrigada também a todos que participaram, tá bom? Tem uma lista de frequência no chat, só assinar, colocar o nome de vocês e o número de matrícula, tá bom? Para poder ganhar o certificado no final. Obrigada mais uma vez a todos, tá bom? E fiquem ligados no próximo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.